Nós ainda temos muitas histórias para contar, entre lugares, entre povos, entre etnias que ainda não conhecem a maior história de todas, que é a história da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz. E é por pessoas que possam contar essas histórias que nós estamos trabalhando, buscando, para que essa história se espalhe, para que as boas novas do reino cheguem em lugares aonde ela ainda não chegou, para que pessoas que vivem distantes da história que pode transformar as suas vidas possam agora então conhecer, ter acesso. É verdade que histórias estão sendo contadas. É verdade que em muitos lugares a história de Jesus tem sido pregada, anunciada, mas ainda há muito do que se fazer. Estima-se que ainda hoje 1/3 de toda a população do mundo ainda não tem acesso às boas novas, às histórias acerca de Jesus. E o mais interessante é que para que a gente tenha cada vez mais a história de Jesus sendo contada, nós precisamos cada vez mais de contadores de história. De pessoas como eu, como você, que possam se dedicar a Cristo como alguém que vai transmitir a história dele. Aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele ministrou enquanto esteve aqui. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos informações ou situações como nós vivenciamos hoje, seja no jantar que tivemos, que estava uma delícia, vocês concordam comigo? Estava muito bom. Ou como nós presenciamos aqui, nessa demonstração de 3 rapazes que, virados à Meca, fazem a sua oração. A verdade é que pessoas como eles e pessoas ao redor do mundo, eles estão ansiosos, eles estão buscando seriamente, com todas as suas forças, ouvir, compreender, entender a história de Jesus. Algum tempo atrás, um dos nossos missionários, trabalhando entre um povo muçulmano, conseguiu ali algumas Bíblias em áudio. Até porque na cultura, no povo onde ele tem trabalhado, há poucas pessoas alfabetizadas, então a grande maioria só pode ouvir e compreender a Bíblia, ou ouvir as histórias. Então ele compilou ali uma daquelas Bíblias, ou em algumas daquelas Bíblias em áudio, algumas histórias do Evangelho, a Bíblia na língua daquele povo, algumas histórias que pudessem explicar o sacrifício de Jesus, e ele então distribuiu para algumas pessoas. E passado algum tempo, alguém bateu na porta da sua casa e disse: o senhor que é aquela pessoa que tem Bíblia e tem dado a Bíblia em áudio na nossa língua para as pessoas ouvirem? E ele disse: sim, eu tenho alguma. Por quê? Não, porque a minha vizinha tem uma Bíblia dessa. E todos os dias, em determinado horário, ela está ouvindo a Bíblia. E como a casa dela é de bambu, eu fico ali sentado lá de fora ouvindo pelas frestas. Mas eu queria uma Bíblia para mim, porque eu quero conhecer mais sobre Jesus. A história da redenção da humanidade precisa ser contada. Em 2017, eu fui para o norte do Quênia, em Ruri Hills, um lugar muito desértico.
Nós temos um casal de missionários brasileiros fazendo um trabalho entre o povo Gabra e o povo Borana naquela região. E fiquei ali algum tempo, e em uma das semanas em que eu estava ali, o nosso missionário disse: Paulo, a minha intenção é que a gente vá visitar um lugar, uma região que nós nunca fomos antes. E a minha intenção é que a gente chegue lá, a gente possa montar o kit do filme Jesus na língua borana, passar o filme Jesus e estabelecer um primeiro contato para que a gente possa anunciar as boas novas do Evangelho e começar ali um trabalho. Eu disse: ótimo, vamos lá. E aí fomos então, já no meio da tarde, chegamos, tomamos um belo de um chai com os anciãos ali da tribo, conversamos, explicamos para eles que gostaríamos de passar um filme, eles concordaram, esperamos anoitecer, não há energia elétrica, não há, então todo o material que a gente tinha ali era de energia solar. E aí então montamos o painel na lateral do carro, montamos o kit do filme Jesus com um dispositivo ali. O sol se pôs, a noite chegou, as pessoas vieram e nós então passamos o filme Jesus na língua deles. E na hora que terminou, o Edilson, que é o nosso missionário ali, disse: olha, é isso que nós queremos fazer aqui com vocês. Nós queremos, da mesma forma que temos feito em outras regiões e outras tribos aqui, estar aqui com vocês, contar as histórias desse Jesus que nós mostramos para vocês aqui. E aí então os anciãos pediram um tempo para eles discutirem se eles deixariam ou não nós contarmos as histórias de Jesus ali. E estava muito escuro, não tinha nenhum tipo de luz a não ser das nossas lanternas. E a gente ouvia então uma discussão acalorada na língua borana ali, e eles falando alto. Eu disse: Edilson, eu acho bom a gente ir embora daqui, porque eu acho que o negócio não está ficando muito bom não. E ele disse: não, fica tranquilo, que é assim que eles conversam mesmo, eles são acalorados nas suas conversas. Eu sei que terminou, eles vieram e eles disseram: nós queremos ouvir mais histórias sobre Jesus. Nós queremos aprender mais sobre Jesus. Isso foi em 2017, então a partir daquele tempo o trabalho ali foi estabelecido e hoje há uma igreja naquele lugar. Há um grupo de pessoas que adoram a Deus, que louvam a Deus, que glorificam o nome de Deus, porque ouviram as histórias acerca de Jesus. Nós estamos chegando ao fim da conferência. E ao chegar ao encerramento aqui, eu espero que você tenha entendido que há uma diferença gritante, há uma diferença latente entre as técnicas, as estratégias, os projetos que nós executamos para responder às tendências atuais que nós temos vivido no mundo que vivemos, do mundo, da vida daqueles que querem servir e serem relevantes ao mundo atual. As marcas da identidade de homens e mulheres que querem servir com excelência no reino de Deus, elas são caracterizadas pela presença viva de Cristo, a presença pulsante do Espírito Santo derramado nas nossas vidas. Ela é caracterizada pelos mesmos ensinamentos que nós vimos nos últimos 2 dias. Ensinamentos que foram dados por Jesus. Ensinamentos que foram vivenciados pelos seus apóstolos, por aqueles que o precederam, por aqueles que deram continuidade à pregação do Evangelho. E essas mesmas características, essa mesma presença viva de Cristo, do Espírito Santo, que era presente na vida daqueles homens e mulheres, precisa ser presente nas nossas vidas. Meus irmãos, estratégias, planos, tendências são uma hoje, amanhã mudam. Amanhã podem ser diferentes. Mas a presença de Cristo, a unção do Espírito Santo, a manifestação da graça de Deus e através de nós, essa não muda.
essas qualidades, essas características, elas são permanentes, elas são as mesmas. E existe uma relação direta entre a manifestação de Deus e a proclamação do reino de Deus. Se Deus não é capaz de se manifestar em nós, através de nós, se Deus não encontra espaço para operar nas nossas vidas, caracterizando dessa forma a identidade dele na nossa identidade, carimbando a nossa identidade com a sua presença, com o seu poder, nós dificilmente podemos avançar. Já que nós estamos falando de história, é só você olhar para a história de todos os homens e mulheres que foram usados na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Todos esses homens e mulheres têm uma identidade, uma característica. Eles se deixam ser inundados pela presença de Deus. Eles se deixam ser cheios da presença de Deus. E uma vez cheios da presença de Deus, eles podem manifestar a graça de Deus. Eles podem anunciar as histórias sobre Deus. Por isso eu quero, de novo, e mais uma vez, nesse tempo em que estamos juntos, nesse último encontro nosso aqui, eu quero olhar para mais um dos exemplos bíblicos que mostram o caráter, o conjunto de características que definem a identidade daqueles que serviram a Deus e daqueles que podem servir a Deus, no caso eu e você. E a minha oração nessa noite é que a gente saia daqui como uma compreensão clara que precisamos deixar que esse DNA de Deus, que essa presença do Espírito Santo de Deus inunde as nossas vidas, permeie as nossas vidas, tudo aquilo que faz parte da nossa vida, para que a gente possa realmente transformar o mundo através da história de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 20. Hoje, mais uma vez, nós vamos ver uma narrativa de Lucas, mas agora a respeito do apóstolo Paulo. Atos capítulo 20, nós vamos ler do verso 17 até o verso 24. Atos 20, a partir do verso 17 até o verso 24. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. E quando chegaram, ele disse: vocês sabem como vivi, todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus quanto gregos, que eles precisavam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. O apóstolo Paulo chama
os líderes da igreja de Éfeso, e ali então ele faz um pequeno relato da sua vida. Ele faz um pequeno relato daquilo que ele tem vivenciado, daquilo que ele tem passado, daquilo que Deus tem feito, operado através da sua vida. E ele começa então a discorrer uma narrativa aqui sobre aquilo que está acontecendo com ele, que ele quer que aqueles homens ali daquela igreja entendam. Porque ele quer que eles também entendam essa identidade, essas características que devem estar presentes na vida daqueles que servem a Deus. Paulo é um dos maiores missionários, plantadores de igreja em toda a história do Novo Testamento. Através dele o evangelho chega em diferentes lugares, em diferentes regiões. Através dele a igreja é plantada, líderes são treinados e essa igreja, outrora treinada, estabelecida naquele local, se torna uma igreja missionária que o acompanha no seu ministério, na sua caminhada. Ou seja, Paulo tem muitas coisas para ensinar. Paulo tem muito para compartilhar com aqueles irmãos. E é interessante quando nós olhamos então para o verso 18, Paulo diz: olha, vocês viram como eu vivi entre vocês. Paulo diz: olha, eu vivi de uma forma exemplar, oferecendo a minha vida para o avanço do evangelho. Vocês sabem como eu vivi o tempo todo em que eu estive com vocês. Vocês me acompanharam, vocês viram o meu sofrimento, vocês viram as minhas prisões, vocês viram as minhas alegrias, mas vocês também viram as minhas tristezas. Desde o primeiro dia em que eu cheguei na província da Ásia, vocês têm me acompanhado. Agora, quando nós olhamos para a história de Paulo, toda a história de Paulo, não só aqui nessa passagem, mas quando nós vamos vendo os relatos de Paulo nas suas cartas, naquilo que ele vai ensinando à medida em que ele vai caminhando com as igrejas das quais ele tem relacionamento, nós começamos a entender do que Paulo está falando, do que é esse viver do qual ele menciona. Por exemplo, quando nós vamos para Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo vai dizer: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo fala sobre um viver santo. Olha, tomem cuidado para que a mente de vocês, para que os pensamentos de vocês não estejam aleatoriamente espalhados por qualquer lugar, ou nas coisas desse mundo, ou nas coisas terrenas, mas mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. Vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. Em todo momento, o meu pensamento estava focado nas coisas do alto. Talvez seja por isso que para Paulo, enfrentar o que ele enfrentou, passar por aquilo que ele passou, era motivo de grande alegria. É isso que ele vai dizer. Paulo busca um viver santo. Paulo busca não se deixar levar pelas coisas desse mundo, mas ele mantém a sua mente, a sua vida focada naquilo que é do alto, procurando as coisas do alto, porque ele entende que Cristo está lá, e ele diz: olha, eu procuro as coisas do alto, procurem as coisas do alto onde Cristo está. A nossa vida tem que estar onde está a vida de Cristo, a nossa vida tem que estar onde está Cristo. Caso contrário, nós corremos o risco de nos envolvermos tanto com as coisas desse mundo, tanto com o nosso dia a dia, que acabamos então deixando de buscar a presença de Deus, a santidade em Deus e essa vivência onde nosso pensamento é levado ao alto.
para junto de Cristo e não nas coisas terrenas. Mas se nós formos para 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 11, ele vai dizer: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o vosso Deus os faça dignos da vocação com poder e cumpra todo o bom propósito e toda a obra que procede da fé. Paulo fala sobre um viver digno da nossa vocação. Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Você precisa ter um viver digno, você precisa dignificar o seu chamado, a sua vocação. Você precisa viver de forma que a sua vocação seja encontrada digna diante de Deus, com poder, para que se cumpra na sua vida todo o propósito de Deus. Deus tem te chamado, Deus tem te vocacionado, Deus tem te direcionado. Viva esse chamado, essa vocação de uma forma digna, para que Deus possa cumprir na sua vida todo o bom propósito que Ele tem para você. Em Colossenses capítulo 3, verso 16, Paulo fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Vivam uma vida baseada na palavra de Cristo. Nós precisamos viver uma vida baseada na palavra de Cristo. Durante esse tempo, esses dias aqui, muitas pessoas me procuraram. Paulo, eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho dúvidas sobre aquilo, o que você pode me dizer sobre isso? Eu tenho o maior prazer em sentar, em conversar, em aconselhar, mas deixa eu te dizer, aquilo que você precisa como direção para a sua vida está na palavra de Deus. É ela que te guia, é ela que te orienta, é ela que te ensina acerca do teu chamado, é ela que te orienta acerca da sua vocação, é ela que deve e vai te guiar por toda a sua caminhada, por onde você for, por onde você passar, naquilo que você se envolver. É a palavra de Deus que tem o poder para te direcionar, para dar o fundamento necessário para a sua vida, para o seu ministério, para a sua caminhada com Deus. Viva uma vida baseado na palavra de Deus. Atos capítulo 20, verso 22 e 23, o texto que nós lemos: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo vive uma vida que reconhece a soberana vontade de Deus em todas as coisas, mesmo naquelas que não lhe agradam. O Espírito Santo está me guiando, o Espírito Santo está me direcionando. Ele não só está me direcionando, mas Ele está me dizendo que nem tudo serão flores, que nem tudo vai acontecer da forma que eu gostaria que acontecesse. Ainda assim, eu estou indo porque estou sendo compelido pelo Espírito Santo. Só é compelido pelo Espírito Santo, meus irmãos, quem se deixa encher do Espírito Santo, quem se deixa ser guiado pelo Espírito Santo, quem abre espaço na sua vida para ser conduzido pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo encontra lugar suficiente para te compelir, para te empurrar, para te direcionar. Coisas que quando nós estamos fechados em nós mesmos, ou quando nós estamos vivendo a nossa vida, controlando a nossa própria vida, dificilmente o Espírito Santo encontra lugar e espaço para compelir, para empurrar, para direcionar as nossas vidas. Um viver que reconhece a soberana vontade de Deus em todas as coisas. Vocês sabem como eu vivi entre vocês. É dessa forma que Paulo vive e demonstra a sua vida com Deus, tendo um viver santo, buscando as coisas do alto, vivendo a sua vocação de forma digna, vivendo sempre a sua vida baseado na palavra de Deus, vivendo, reconhecendo a vontade soberana de Deus em todas as coisas.
Eu quero deixar aqui o meu desafio para você: viva uma vida aonde as coisas do alto são prioridade da sua vida, aonde haja santidade, aonde haja uma vida baseada na palavra de Deus, aonde você dignifique a vocação que Deus tem te dado, aonde a vontade soberana de Deus se manifeste na sua vida. Sabe, todas as vezes em que você ouviu um testemunho missionário, todas as vezes que você ouviu alguém contar uma história daquilo que Deus tem feito, e você fala assim: meu Deus, que história maravilhosa, como isso é possível? Isso é possível para pessoas que se deixam ser guiadas pela mão soberana de Deus nas suas vidas. Vivam de forma digna do Evangelho. Paulo vai dizer àqueles irmãos no verso 18: vocês sabem como eu vivi, vocês me acompanharam, vocês me seguiram. Mas no verso 19, Paulo diz: eu servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Paulo exerce seu ministério em humildade. Paulo, um dos grandes estudiosos, Paulo que fora preparado aos pés de Gamaliel, Paulo que tinha acesso tanto a judeus quanto a gregos, que conversava em pé de igualdade com romanos. Paulo diz: eu vivi a minha vida, servi ao Senhor com humildade, reconhecendo Deus como Senhor absoluto de todas as coisas. Mas não só vivi a minha vida como humildade, mas de uma forma sacrificial. Paulo vai dizer em várias passagens da Bíblia, Paulo vai usar essa expressão: servi com lágrimas, chorei por vocês. Lágrimas. Paulo expressa o quanto sacrifício foi preciso ser derramado na sua vida, através da sua vida, para que o seu ministério pudesse avançar. E se você, nessa noite, não decidir sacrificar aquilo que está te prendendo, sacrificar aquilo que segura você, sacrificar aquilo que ainda te prende, para servir de forma que Deus seja glorificado através da sua vida, você não vai conseguir cumprir a sua vocação de forma digna. Rompa nessa noite com aquilo que te prende. Peça para que Deus te livre, para que a sua vida seja uma expressão de sacrifício real, vivo, diante do trono de Deus. De todas as histórias missionárias, de testemunhos e relatos missionários que eu já ouvi, uma das que mais toca o meu coração é a história daqueles dois jovens moravianos, que ao saberem de uma ilha onde havia pessoas que ainda não, de uma ilha onde havia escravos que ainda não conheciam o Evangelho, decidem que querem ser usados por Deus para que o Evangelho chegue até aqueles homens. E a história diz então que eles fazem contato com o dono daqueles escravos, o dono daquela ilha, e eles dizem: olha, nós gostaríamos de ir e viver aí na ilha para pregar o Evangelho para essas pessoas. E para a infelicidade daqueles dois jovens moravianos, o dono daquela ilha, além de ser alguém que escravizava aquelas pessoas, era ateu. E a resposta dele imediata é: enquanto eu viver, ninguém virá a essa ilha para pregar algo que eu não creio. E aí aqueles dois jovens então começaram a repensar a sua estratégia. E aí eles falam assim: olha, mas e se nós nos vendermos como escravos?
E se nós nos doarmos como escravos para o Senhor permitiria que a gente fosse para essa ilha? E aquele homem então disse: ok, se vocês quiserem vir como escravos, eu aceito que vocês venham para cá, mas eu não vou pagar nenhum tipo de transporte, ou não vou facilitar de modo algum a vinda de vocês para esse lugar. E a história diz então que aqueles jovens moravianos, aqueles 2 jovens, então decidiram se vender como escravos. E com o dinheiro da venda deles como escravos, eles pagaram as suas passagens para pegarem o navio e irem até aquela ilha. E aí, no dia da despedida, ali naquele porto, estavam ali os amigos, familiares, pessoas das quais eles conviviam, para dar ali o último adeus. E algumas pessoas disseram: olha, vocês estão loucos, porque vocês estão indo e nunca mais vocês vão voltar. Vocês estão indo como escravos e vocês nunca mais terão liberdade. E diz o texto então que enquanto aquele navio está se afastando, eles levantam as mãos para os céus e dizem: para que o Cordeiro que foi morto e imolado receba todo o nosso sacrifício. Servir a Deus exige sacrifício. Servir a Deus exige a entrega de coisas que prendem a sua vida. Paulo sabia disso, por isso ele diz: eu exerci o meu ministério de forma sacrificial. Muitas vezes foram derramadas lágrimas para que eu pudesse cumprir o chamado de Deus para a minha vida. Verso 20, Paulo diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas lhes ensinei tudo publicamente, de casa em casa. Mais uma vez, nós vamos ter aqui um relato da intencionalidade da pregação. Mais uma vez, a exemplo do que nós vimos ontem, nós vemos Paulo dizendo: olha, eu não deixei de pregar. Vocês sabem, vocês viram, vocês acompanhavam em toda e qualquer oportunidade. Eu estava pregando o Evangelho. Verso 21, Paulo diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra característica interessante do apóstolo Paulo é que ele não faz distinção entre pessoas. Ele não faz distinção geográfica e culturalmente. Ele entende que o Evangelho deve e está disponível para todas as pessoas. Eu poderia contar aqui para vocês algumas histórias desses meus 20 anos de trabalho missionário, algumas das coisas que eu já ouvi em alguns lugares que eu já passei. Por exemplo, quando eu fui abordado por alguém que me disse: olha, isso que vocês fazem é perca de tempo, porque essas pessoas já estão condenadas ao inferno. Elas não têm salvação. Não crer na salvação de alguém é não crer na manifestação do poder de Deus na vida de alguém. Paulo não faz distinção. Paulo está disponível para pregar, tanto para judeus quanto para gregos. E no caso de Paulo, tanto para romanos também. Paulo entende geograficamente o pensamento de Deus. Deus deseja para si gente de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. Paulo compreende isso, Paulo entende isso. E enquanto ele caminha, enquanto ele avança, enquanto ele segue, ele está pregando independentemente de quem são, de que cultura vêm, de que lugar geográfico eles estão.
Nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Nós precisamos anunciar o Evangelho para todas as nações. E enquanto Deus está chamando você para esse ou para aquele lugar, eu tenho certeza que Deus está chamando outros para ir com o Evangelho um pouco mais adiante, porque na geografia de Deus, todas as etnias da terra precisam ser alcançadas com as boas novas do Evangelho. Verso 22, Paulo diz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Paulo, mais uma vez, dá provas irrefutáveis que ele entende e reconhece que a sua vida é dirigida por Deus. Eu estou indo, Deus me mandou, e eu vou. Mesmo sem ter todo o plano desenhado, mesmo sem ter todo o planejamento feito, mesmo sem saber se quando eu chegar vai ter uma casa me esperando, mesmo sem saber se quando eu chegar todo o meu sustento vai chegar junto, mesmo sem saber, eu estou indo, porque o Espírito Santo está me direcionando. Paulo vai, ele reconhece que a sua vida precisa ser dirigida por Deus. Paulo reconhece que sua vida só tem valor se for para servir ao Senhor, para proclamar o seu nome. A igreja, e aqui igreja, eu estou falando sobre nós, não a instituição. A igreja que Deus espera, que Deus anseia, é a igreja que tem essas características. O povo de Deus, que Deus quer para si, são homens e mulheres como eu, como você, que trazem em si esse DNA, essa identidade, essas características, pessoas que buscam a qualquer custo tornar Cristo conhecido, que se esforçam para cumprir o mandamento da grande comissão de Jesus, pessoas que não medem esforços para que Cristo seja adorado entre todas as nações. O chamado de Deus para as nossas vidas é mais do que um chamado missionário, é um chamado para viver uma vida digna, que seja encontrada digna diante de Cristo, onde Cristo se torna superior, soberano, acima de todas as coisas, uma vida que entende que não há duas vidas em uma, mas uma vida, onde todas as coisas refletem a glória e o poder e a manifestação da graça de Deus. Por isso, antes de você se lançar numa proposta de ministério ou num projeto missionário, eu quero pedir que você reflita sobre tudo que nós conversamos nesses dias. Sobre a identidade, sobre as características, sobre o nosso viver, aquilo que precisamos ter em nós para poder oferecer ao mundo como resposta para o pecado, para a condenação, para o juízo. Se a identidade de Jesus não fizer parte da nossa vida, se as características do reino não forem impregnadas nas nossas veias, no nosso DNA, no nosso espírito, na nossa mente, no nosso coração, nós não vamos ter nada para oferecer ao mundo. Por isso, nós precisamos nos inundar da presença de Deus, da identidade de Deus, das características de Cristo, do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que a gente possa, então, oferecer ao mundo a resposta que o mundo está buscando. Cristo Jesus, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Refoque a sua vida. Refoque a sua vida diante de Deus, busque refletir o caráter de Deus na sua vida, para que Cristo seja refletido em você, na vida de outros, através da pregação e do anúncio do Evangelho. E eu, hoje à tarde, relendo esse texto e orando, eu cheguei à conclusão que não há
um jeito melhor de nós terminarmos esse tempo juntos, de conferência 2021, se não ajoelhados na presença de Deus, buscando de uma forma incansável, com todas as nossas forças, a presença dEle, as características da pessoa de Jesus nas nossas vidas. A minha oração é para que Deus possa marcar a identidade dEle na nossa vida, para que Ele possa tatuar, para que não saia mais esse DNA, essa identidade dEle, do seu Espírito, da ação dEle nas nossas vidas, para que em nós se gere marcas de um verdadeiro servo, para que possam ser usados pelo Senhor, aonde quer que Ele nos envie. E a exemplo de Paulo, nós precisamos ser compelidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser inundados pelo Espírito Santo. Nós precisamos vivenciar essa ação do Espírito Santo em nós. E a minha oração também nessa noite é para que o Espírito Santo tome conta das nossas vidas, para que o Espírito Santo tome conta da minha vida, de tal forma que eu possa me levantar nessa noite, para que você possa se levantar nessa noite, se colocando na presença do Cordeiro e dizendo, a exemplo de Paulo: todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A minha oração é que essa oração seja a sua oração. A minha oração é para que hoje você diga para Deus: Deus, não me importo. Eu não me importo com aquilo que ainda vai vir. Eu não me importo com as dúvidas que eu ainda tenho. Aliás, eu nem considero, Deus, a minha vida de tanto valor assim, se não for para te servir, se não for para terminar a corrida que o Senhor me deu, se não for para completar o ministério, se não for para completar a vocação, se não for para servir ao Senhor, para fazer aquilo que o Senhor está me confiando, que é testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você tirasse um tempo para orar. Como você tem vivido diante de Deus? Será que você pode se levantar e dizer: vocês viram, ou vocês têm visto, como eu tenho vivido diante de vocês? Meu convite para você nessa noite é que você se deixe ser inundado pela presença de Deus, que você se deixe ser marcado pela identidade de Deus na sua vida, e que as marcas que Deus colocar na sua vida hoje possam refletir a glória, a presença, a manifestação de Deus na vida de outros. Que você não se contente enquanto não completar a carreira, não terminar a corrida, não cumprir o ministério, a vocação que Deus tem dado para a sua vida.
E se você, como eu, nessa noite tem entendido que Deus tem te chamado, que Deus tem te vocacionado, você entende que Deus quer algo a mais de você, mesmo que você ainda não entenda o quê, mas você sabe que Deus está te chamando, que Deus está te direcionando para algo. Eu quero te dizer que sem as marcas da presença real, viva de Cristo na sua vida, dificilmente nós poderemos cumprir o chamado dele. Por isso eu quero te convidar, se nessa noite tua oração é como a minha, dizendo: Deus, marca a minha vida, Deus, inunda a minha vida com a tua presença, faz correr nas minhas veias o teu DNA, a tua identidade. Eu quero que você fique de pé, eu quero que você venha aqui à frente, porque eu quero orar com você. Se você entende que você precisa trazer em você essas marcas, essas características, se você precisa ser inundado por Deus, para que Deus possa continuar usando a sua vida, para que Deus possa direcionar a sua vida, e a sua vida seja digna da vocação de Deus. Se nessa noite você está dizendo: Deus, eu preciso ser tocado pelo Senhor, eu preciso ser direcionado pelo Senhor, eu preciso ser conduzido pelo Senhor, eu reconheço a tua soberania sobre a minha vida, eu entrego a minha vida de forma tal que o Senhor pode usá-la da forma que o Senhor quiser. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a estar aqui junto comigo, para que a gente possa orar junto, em nome de Jesus. Deixe que Deus te marque, deixe que Deus coloque em você a identidade dele, o DNA dele. Deixe que Ele mesmo, através do seu Espírito, possa encher a sua vida, possa falar ao seu coração, para que as dúvidas que você tem, para que os questionamentos que você tem, para aquilo que ainda você está buscando saber quanto ao seu ministério, quanto à sua vida, quanto ao futuro, de onde você vai, para onde você vai, como você vai, deixe que Ele te diga, deixe que Ele te oriente, deixe que a presença do Espírito Santo, da mesma forma que conduziu Paulo, da mesma forma que dirigiu Paulo, possa dirigir a sua vida. Ore ao Senhor, faça essa oração: Deus, marca a minha vida, põe a tua identidade em mim. Vamos estar orando, e eu vou pedir o pessoal da equipe, nossos missionários, se aproximasse aqui, pudesse estar ficando junto dessas pessoas que estão tomando uma decisão de cada vez mais seguir ao Senhor, de não considerar a sua vida preciosa para si mesmo, mas com o objetivo, acima de tudo, de proclamar o Evangelho, esse chamado que o Senhor tem nos dado de testemunhar o seu nome local e globalmente. Então o pessoal da equipe se aproxima dessas pessoas aqui, para a gente estar orando juntos. Senhor, nós agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de, durante esses 3 dias, Senhor, ouvir acerca da obra missionária. Obrigado porque o Senhor nos salvou, não para ficar sentado na arquibancada, mas, Senhor, para descer e jogar o jogo da vida, cheio do Teu Espírito Santo. E aqui, Senhor, tem homens e mulheres dizendo sim para o Senhor, dizendo como o profeta Isaías, em Isaías 6, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ó Deus amado, que essa declaração de propósito de vida, de servir ao Senhor, como o apóstolo Paulo fez há 2000 anos atrás,
que não considerava sua vida preciosa para si mesmo, mas acima de tudo de proclamar o Evangelho, esse ministério que ele recebeu não de homens, mas do Senhor. E é nosso desejo, Pai, nosso clamor nessa noite, que o Senhor possa estar confirmando cada decisão feita essa noite aqui, Deus, que o Senhor possa, Pai, ajudar, fortalecer, capacitar, Senhor, levantar os recursos, colocar homens e mulheres em torno dessas pessoas, para que eles cumprem esse maravilhoso chamado que o Senhor tem feito, Senhor, através, Senhor, do Teu Santo Espírito na vida de cada um que está aqui na frente. Obrigado, Senhor, porque aos olhos dos homens há muitas pessoas aqui que são improváveis humanamente, mas diante de Ti, Senhor, podem ser usados grandemente para fazer diferença, de fazer parte, Senhor, de grandes soluções para o Senhor, para esse nosso mundo. Ó Deus, obrigado por esse privilégio que o Senhor está dando, Senhor, de cada um aqui, de servir ao Senhor, servir essa geração, Pai, e que eles possam ter sempre a sensibilidade e a criatividade vinda do Senhor, para que eles façam, Senhor, mais e melhor para a Tua honra e glória. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém, Senhor.